Já quero Jackson Silva. A Polícia Civil prende quadrilha de estelionatários no Recreio dos Bandeirantes. Ela é conhecida como o golpe da mão fantasma. As principais vítimas eram idosos. Eles conversaram com o Jackson Silva. Esses são os criminosos, tá? Esses são os criminosos. Você vai ver como que foi a prisão ao vivo, direto da delegacia. Já aciona o Jackson Silva, que tem as informações pra gente. Boa tarde, Jackson. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Ao meu lado está o delegado Nilson Nogueira, mas antes de falar com ele, queria explicar como essa quadrilha agia, tá? Na realidade, eles trabalham com dois golpes. O primeiro é o golpe da mão fantasma e depois o golpe do motoboy. Essa vítima especificamente, como é que foi? Um suposto funcionário do banco ligou para essa vítima e falou que ela tinha feito uma transferência para uma empresa. Ela negou, não fiz essa transferência. Aí ele falou com ela, olha só, então uma outra pessoa vai ligar para a senhora, que é de um local de fraude, para conversar melhor com a senhora. Momentos depois, um outro suposto funcionário ligou para ela. Aí falou que ela não tinha feito nenhuma transferência e tal. O que ele fez? Confirmou alguns dados dessa senhora e depois pediu mais informações. Em seguida, pediu para que ela aplicasse, passasse um aplicativo, né, doutor? Instalasse um aplicativo no celular dela. Ela desconfiou e acionou a polícia. Aí veio um golpe do motoboy. A polícia ficou atenta. Depois, essa mulher, como já havia falado com a polícia, os policiais cercaram o local e quem chegou lá? Um homem e uma mulher. Para pegar o celular dela e depois dar um celular novo. Na realidade, eles queriam um chip dela para depois confirmar os dados pessoais e a senha também. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Muito articulada essa quadrilha, por isso é importante ter muito cuidado. Essa vítima desconfiou, mas infelizmente outras não têm o mesmo tato, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, essa quadrilha é uma quadrilha muito ardilosa, que conhece bem como funciona as relações bancárias, e eles usam dados pessoais obtidos fraudulentamente para aplicar esses golpes, principalmente em aposentados e pessoas idosas em geral. Isabelle Benito, o delegado está à sua disposição. Doutor Neus, boa tarde para você. Obrigada pela participação aqui no SBT Rio. A gente vê que a mulher que percebeu o golpe não é tão idosa assim, mas outros idosos provavelmente caíam. Porque além de toda essa expertise que o Jackson explicou, que não é fácil a gente entender mesmo, existe toda a lábia do 171, do golpista por trás disso, né? E aí, a minha pergunta é a seguinte, eles tinham acesso as informações, porque o Jackson explica assim, ligaram para a vítima, falaram que ela tinha feito depósito, ela negou. Aí um outro funcionário de uma dita agência antifraude, né, foi confirmar dados. Quando o Jackson explica isso, eu quero entender se eles tinham acesso a preliminares de dados, como nome, sobrenome, CPF, para ganhar essa credibilidade junto à vítima. Oi, Isabelle, boa tarde. Sim, eles tinham sim alguns dados, como o nome completo da vítima, CPF, filiação, data de nascimento, endereço. Esses dados a gente tem informação de que são comercializados por quadrilhas de estelionatários no Brasil inteiro, e eles usam justamente esses dados, essas informações, para tentar ganhar confiança, né, fazer a vítima acreditar que realmente está conversando com uma pessoa da sua instituição bancária, quando na verdade ela está tratando com um golpista. E dessa forma, eles acabaram convencendo essa senhora a instalar um aplicativo no seu aparelho celular, e a partir da instalação desse aplicativo eles passaram a controlar remotamente e completamente o aparelho, de modo que a tela ficou escurecida e ela sequer conseguia perceber aquilo que estava sendo feito no seu aparelho telefônico. Que desespero! Olha só, Jackson, você tem mais informações pra gente, ainda bem. Gente, qualquer pessoa acione o doutor Neilson, não deve ser, outras pessoas devem estar assistindo o SBT Rio, né, doutor? Que também caíram nesse golpe. Por favor, procure imediatamente a delegacia. Fala, Jackson.
Isabelle, uma outra coisa importante também é o tal do benefício, né? O banco tem um benefício para a senhora. Então, confirma os dados preliminares que ele já tem, a pessoa fica persuadida que legal, ganhei 3 mil reais e passa tudo. Nessa hora também que eles conseguem fraudar todo o esquema, né, Dudu? Eles usam diversas engenharias sociais, né, diversas formas de manipular psicologicamente a vítima para fazê-la acreditar que está realmente lidando com um funcionário do banco e acabar fazendo aquilo que eles precisam que a vítima faça para eles obterem as senhas, as informações confidenciais e realizar as operações fraudulentas. Nesse caso especificamente, eles não conseguiram realizar as operações que eles desejavam de forma remota e por isso que eles migraram para a modalidade do golpe do motoboy, enviando um motoboy com uma suposta funcionária do banco para pegar o telefone junto com o chip da vítima para fazer uma suposta análise e reinstalação de aplicativo para salvaguardar os dados da vítima e dizendo que o banco estava disponibilizando um aparelho novo para a vítima utilizar nesse período. E de fato, as pessoas que nós capturamos havia acabado de adquirir um aparelho novo na loja e que chegou a ser entregue à vítima para tentar ludibriá-la. E aí foi a hora que a polícia meteu o bote, meteu um flagrantão na história. Parabéns, doutor. Daqui a pouco a gente vai ter a reportagem completa. Vou liberar o doutor agora. Jackson, por favor, se você puder ficar aí, fica com a gente, que a gente sabe que o doutor tem muita informação ainda, muito trabalho ainda. O Jackson tem informação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse golpe, a reportagem completa. SBT Rio acompanhou a equipe da 42DP lá do Recreio. No momento dessa prisão, tem todos os detalhes dessa história e eu volto a falar. Tá assistindo? Ficou meio assim? Vai ver daqui a pouco como eles, na reportagem completa, como eles agem e tal. Procure a delegacia imediatamente, por favor. É super importante. Porque o trabalho de prestação de serviço que ela fez à vítima foi incrível e ficar sempre ligado. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Você vai ver agora a reportagem completa do Dr. Neilson. Já entrou ao vivo aqui com a gente sobre o golpe da quadrilha Mão Fantasma no Recreio dos Bandeirantes. Os criminosos foram presos em flagrante pela polícia. Rodolfo. Cláudia recebeu várias ligações de supostos funcionários da agência bancária, onde tem conta. Eu recebi uma ligação e se passando pelo banco, a pessoa se passava por atendente do banco, né? Falava inclusive o meu nome, pedia para eu confirmar uns dados do meu CPF. Outra vez eu recebi no meu WhatsApp um código, tá? Com a mesma informação, eu acredito que deveria ser até o mesmo fraudador, a mesma quadrilha. E já recebi outra ligação que falava que era para eu clicar num número para eu indo para outras informações adicionais do banco. O esposo de Cláudia tem 70 anos e quase caiu no golpe. A ligação para o meu marido não foi bem uma ligação, foi mensagem, dizendo que ele tinha um benefício para receber e que ele tinha que clicar num link para que ele recebesse, fosse contemplado com esse benefício. Aí ele pediu para eu jogar fora a mensagem, eu simplesmente excluía. Os idosos são os principais alvos dos criminosos. Nesta terça-feira, um casal foi preso no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. Claudiano Barbosa do Nascimento, de 31 anos, e Natália Leirinha Moté, de 32, são acusados de tentar aplicar a modalidade criminosa, conhecida como golpe da mão fantasma, contra uma aposentada no bairro. Um integrante da quadrilha realizou contato telefônico com a vítima, se passando por funcionário do banco e informando que havia detectado uma operação suspeita. O golpe não para por aí. Com o aparelho telefônico da vítima e as informações coletadas, eles iam contrair empréstimos em nome dessa aposentada e fazer transferências para outros integrantes da quadrilha, causando significativo prejuízo a essa vítima. Depois, o golpista disse que o celular da aposentada estava com vírus e pediu para instalar um aplicativo que tinha como função armazenar os dados da idosa. Os criminosos passaram a controlar o dispositivo do aparelho, sem que a vítima percebesse. Segundo a polícia, no dia seguinte, o falso funcionário ligou novamente para a vítima, alegando que não foi possível solucionar o problema no aparelho celular.
Disse ainda que o banco disponibilizaria um aparelho novo. Além disso, também afirmou que o motoboy passaria na casa da aposentada para pegar o chip do celular para ser analisado. Foi quando a vítima procurou a polícia. É importante frisar que os bancos nunca ligam para os seus clientes solicitando a instalação de aplicativos, solicitando o número de cartões ou de senhas. Presos em flagrante na porta da casa da aposentada, os criminosos responderão por integrar uma organização criminosa, invasão de dispositivo informático e tentativa de fraude eletrônica. Já vai voltar com o Jackson, que está ainda na delegacia. Doutor Marcos, você viu Eu fiquei impressionada com todos os detalhes dessa história. Para eu entender a história, você imagina para o idoso, para os nossos pais, receber uma situação como essa. De repente, fala, olha, você depositou? Não depositei. Então, peraí que um funcionário de fraudes vai te ligar. Aí já tem, que nem eu perguntei pro doutor Neilson continua com a gente, né? Já tem isso que me assusta muito na história. Eles já tinham informação hoje vale dinheiro para essas quadrilhas. Eles já tinham nome, já tinham pré-informações, por isso que as pessoas caíam. Eu sinceramente, não sei se eu não cairia, não. Isabelle, esse tipo de informação ele é muito comercializada na Deep Web. Você perceba que no final do ano, por exemplo, há um aumento muito grande de fraudes. Sim. De clonagem de cartão, de fraude, de tudo quanto é tipo, principalmente com o uso de informações digitais, informações que circulam em meios digitais. Então, provavelmente, pode ser uma das fontes dessas informações desse tipo de quadrilha. O doutor Neilson já tem um know-how muito grande nesse tipo de fraude. Desde a época da 13ª DP, ele já fazia aquele negócio do cartão, lembra? Aquele negócio do motoboy. Sim, ele era por isso que... Ele era da 13ª DP e já se Sim. fazia muito isso com aqueles idosos ali de Ipanema, de Copacabana, de ir lá buscar, o motoboy vai passar aí para buscar o seu cartão. Já tinha todo um esquema no telefone, a pessoa ligava, já caía no telefone deles, já havia um desvio, toda uma central. O doutor Isso já fez alguns trabalhos desde a época da 13ª DP e continua fazendo também na 42ª DP. É um evento criminoso que tem aumentado bastante, é uma proliferação muito grande de pessoas fazendo esse tipo de fraude de cartão, fraude do motoboy que se chama, né, que busca o cartão, fraude do falso depósito, enfim, Isabelle, é uma gama muito grande de atividade criminosa que fica até complicado de se combater em razão dos meios utilizados por essas quadrilhas. Doutor Neilson, vou pegar o gancho aqui do doutor Marcos Amin, você continua com a gente aí. Inclusive, a prisão deles foi por uma situação atípica, foi porque eles não... Deu um erro ali no sistema deles e eles fizeram a prática do motoboy. Foi aí que a polícia conseguiu dar o flagra neles, né? Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Antes do delegado te responder, falando só sobre a prisão desse casal, tá? Eles tentaram sair pela culatra durante a prisão. O motoboy disse que foi chamado e não sabia o porquê que foi chamado. Só que o delegado havia monitorado, né, os passos desse motoboy. Já a mulher disse que foi convidada por um amigo de São Paulo. É aí que entra a outra investigação. Essa quadrilha tem influência também em São Paulo, que começa tudo de lá, uma junção, né, doutor? De São Paulo para o Rio de Janeiro e também para outros estados também. Exatamente, a gente tem informação de que está havendo uma espécie de intercâmbio entre quadrilhas de estelionatários que agem aqui no Rio de Janeiro com quadrilhas que atuam no estado de São Paulo. E agora as investigações vão entrar numa segunda fase para tentar identificar esses núcleos criminosos. Isabelle Benito. Doutor Nilson, eu quero agradecer aqui, vou fazer mais uma vez o apelo. Qualquer pessoa que tenha imaginado que passou por uma situação como essa, é importante isso procurar 42, né? Para, como diz a palavra que os meus amigos, robustecer, essa palavra que vocês usam bastante, que eu nunca uso na vida, só uso aqui, eu acho, ouvindo vocês. Robustecer as investigações. Obrigada, doutor, por esperar e estar ao vivo aí com a gente. A prisão em flagrante, ou seja, foi só meter, como diz o Casimiro, meteu essa, né? Falando que foi só acionado como motoboy, não cola, né? Difícil, né? Difícil colar algumas coisas na vida. Se não houver uma investigação por trás, Isabelle, fica difícil de provar. Pois é, daí não consegue prender. Por isso e aí... a investigação, o monitoramento feito pela equipe do Dr. Neilson, que aí desmascara por de vez a já é difícil deixar um 71 preso, imagina prender. Exatamente. Aí vai sair e vai continuar fazendo o mesmo golpe.